Alguém poderá perguntar e continuar em sua pergunta para nós: haverá recurso para a minha vida? Para onde irei na eternidade? O que me aguardará na eternidade? Perguntas, perguntas e perguntas ecoam por todo o mundo, ecoam por todos os 5 continentes. O homem não sabe de onde vem e também não sabe para onde vai. Mas, prezado ouvinte, há uma realidade tremenda na eternidade, e eu quero que você fique conscientizado e convencido que os céus é um lugar de gozo e o inferno é um lugar de suplício eterno. O paraíso é a parte, no Velho Testamento, era a parte do Hades, onde os espíritos dos crentes que morriam estavam ali conscientizados, mas era um lugar real e não somente um estado. No Velho Testamento, glória a Deus, era chamado de seio de Abraão, pois Abraão era considerado o pai dos judeus, como está escrito em João capítulo 8, verso 39. A expressão de estar no seu seio, como na parábola do rico e Lázaro, fala da intimidade, de amor. O paraíso é um lugar de intimidade. O paraíso era separado por um abismo da outra parte na velha dispensação. Uma parte paraíso, outra parte Hades, onde os espíritos dos descrentes estavam, é claro, lá no Hades. Com a ressurreição de Jesus, houve uma grande modificação com o paraíso. Quando ele morreu e foi sepultado, o seu espírito tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4, verso 9. Mas está escrito a respeito dele: e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Glória a Deus! Aqui se trata dos espíritos dos crentes do tempo do Velho Testamento, que no seio de Abraão havia aguardado que Jesus consumasse a sua obra redentora. Todos eles morreram crendo em Deus e vendo e sendo automaticamente perdoados seus pecados através do sacrifício dos animais, conforme a lei, cujos sacrifícios foram ordenados por Deus, até que o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, que viesse para tirar o pecado do mundo. Oh, aleluia! Bendito foi o dia em que Jesus Cristo nasceu no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio do céu, veio para morrer, mas o seu sangue foi o preço estipulado por Deus para perdoar os homens de todos os seus pecados. Deus deixou na sua paciência os pecados destes sob a conta de Jesus, e quando ele morreu, resgatou também os pecados dantes cometidos segundo a paciência de Deus. A remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento estava agora ganha, e os elementos podiam receber a promessa de uma herança eterna. Hebreus 9, verso 15, louvado seja Deus. Pela vitória de Jesus no Gólgota, eles ficaram em pé de igualdade com os crentes do Novo Testamento, também agora cobertos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus levou todos os espíritos para o paraíso em cima, no terceiro céu, debaixo do altar celestial. Os espíritos agora dos crentes do Velho Testamento estão agora esperando também, juntamente com os crentes do Novo Testamento, o ecoar da última trombeta, pois se encontram no estado intermediário enquanto aguardam a bendita primeira ressurreição. O paraíso é um lugar de felicidade inexplicável, é o lugar onde Jesus está. Ali nós podemos ver a glória do Senhor, diante dele há delícias perpetuamente, conforme está escrito no Salmo 16, verso 11. E contemplarmos também a sua face de justiça, a sua face de amor,
a sua face eterna, a sua face de glória, a sua face resplendente, a sua face radiante, lá no paraíso. Oh amigo, vamos conosco para o paraíso, para onde Jesus está. Ele é a porta, e todos aqueles que entrarem por ele salvar-se-á. Agora os crentes descansarão. Isto não significa um sono inconsciente, de maneira nenhuma. Aqueles que estão no paraíso sabem porque estão no paraíso, estão conscientizados porque estão lá, estão em estado de bem-aventurança, aguardando tão somente a ressurreição do corpo. Mas um gozo de paz lá no paraíso, sem inquietação. Lemos em Lucas 16:23 que Lázaro estava sendo consolado, e Paulo também, Paulo, apóstolo dos gentios, ouviu no paraíso tão belas palavras de que ao homem, melhor dizendo, não é lícita falar. Oh, que maravilha! Oh, que paz! Oh, que gozo! Oh, que felicidade inexplicável! Preciosa, diz a Bíblia, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Balaão disse: a minha alma morre, a morte dos justos. Mas ele não quis, ele mesmo, Balaão, não quis aceitar, não quis seguir o caminho do justo, e por isso sofreu a morte dos ímpios, recebendo o galardão da injustiça. O Hades é o lugar onde os espíritos dos descrentes aguardam a ressurreição. Enquanto o paraíso foi levado por Jesus para cima, o Hades continua ainda embaixo. Provérbios capítulo 15 e versículo 24. Jesus disse em Mateus 11:23 que o Hades é um lugar real e não somente um estado de alma. É um lugar onde os espíritos dos ímpios estão em vigilância e prisão, aguardando o julgamento. Os espíritos no Hades estão completamente conscientes, eles sentem angústias, funcionam com exatidão. Lemos que eles falam aos que entram lá. O rico que estavam lá no Hades, eles sentiam remorso de consciência, sentiam dores, sentiam tormentos que subiam. Oh, prezado ouvinte, vens para o lado de cá, para o lado de Jesus, para o lado do paraíso. Jesus desceu até o Hades e pregou aos espíritos em prisão. No tempo de Noé, ele atravessou o abismo para o outro lado dos infiéis. Esta é uma pergunta que alguém faz: será que ele atravessou o abismo? Não! Ele lhes falou do lado do paraíso sobre o abismo, como também o homem rico falava com Abraão sobre o abismo. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a nossa esperança eterna. Há uma vida para mim após a morte? A Bíblia responde: há uma vida após a morte. Glória a Deus. Aquele corpo de Jesus, o corpo que foi pendurado, o corpo que estava na cruz, tinha sido agora transformado num corpo espiritual, não sujeito mais à matéria. O seu corpo tinha sido revestido da incorrupção, da imortalidade e da glória eterna também. Assim serão os nossos corpos ressuscitados. Seremos como os anjos. Isto é, seremos como os anjos na eternidade. Teremos corpos espirituais. Teremos relações, aleluia, juntamente com Jesus, relações de amor, relações de paz, relações íntimas na esplendorosa eternidade com Deus. Toda doença, toda lágrima, toda dor relevante a este corpo de pecado desaparecerão quando recebermos o corpo glorioso. O corpo ressuscitado será também um corpo glorioso, diz a Bíblia. Será como o corpo de Jesus. Ele resplandecerá em glória, louvado seja Deus. Assim traremos a imagem do celestial. Os justos resplandecerão como o sol, como astros, como estrelas no firmamento. Haverá diferentes expressões de glória naquele dia, lá na eternidade. A ressurreição será como o orvalho das ervas. A glória dos corpos ressuscitados excede a beleza, a semelhança que lhe deu origem.
O espírito que está no paraíso aguarda a ressurreição. Entre agora no seu corpo glorioso, não feito por mão de homem, mas eterna nos céus. Louvado seja Deus. Eu dou glória ao Senhor e dou graças a Deus, porque nunca mais eu morrerei. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu passei da morte para a vida. A morte é inimiga do homem, porque a morte tem um aguilhão. A Bíblia diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas para nós os crentes, para a igreja do Senhor, a morte perdeu o seu aguilhão. Louvado seja Deus. Jesus desceu do céu e desfez o pecado. Louvado seja Deus. E apagou a força do pecado que era contra mim, riscou a cédula que era minha inimiga, e agora dou graças a Deus, porque não espero mais a morte, e sim a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vida com Deus, vida de Deus, vida em Deus. A ressurreição do justo, chamada de bem-aventurada ressurreição. Bem-aventurada a ressurreição, as santas consolações de Deus, as santas palavras do Todo-Poderoso ecoarão na eternidade, e seremos consolados com as santas consolações. Os mortos viverão. A Bíblia diz: oh, os teus mortos viverão, oh, os teus mortos ressuscitarão. A ressurreição de Jesus mostra que todos os mortos hão de ressuscitar. Foi isto que Paulo afirmou quando combatia a doutrina materialista que assombrava a igreja em Corinto, ensinando que não havia ressurreição. Ele mostrou que se não houver a ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Mas se assim fosse, seriam todos perdidos, e os que haviam crido em Jesus seriam todos perdidos também. Mas agora Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e se fez agora as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Com isto está provada a ressurreição de todos. Pois como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei no último dia. Bendita a esperança. Existe uma vida após a morte? Não há como negar mais o enfático testemunho da profecia. Não há como negar mais o enfático testemunho glorioso dos oráculos do Senhor. Existe uma vida após a morte, uma vida real na eternidade com Jesus, e uma vida triste, uma vida acabada, uma vida cheia de pânicos e de horror lá no Hades e depois no inferno com Satanás. A ressurreição, ela acontecerá em duas etapas. Todos os que estão na sepultura, chegará o dia que ouvirão a voz do Senhor, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Esta é a chamada de primeira ressurreição. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Esta é chamada também de segunda ressurreição. A Bíblia diz: no momento todos os corpos se levantarão. Oh, que massa! Oh, quantos milhões deixarão pó e ressuscitarão com um corpo igual ao que foi semeado. Aquele que morreu como pecador ressuscitará também como pecador, mas com um corpo eterno, que em si mesmo traz a imagem da separação de Deus. Semeou na carne e agora ceifará a corrupção. A Bíblia diz que Deus dá a cada um o seu próprio corpo. Quando morreu, tinha em si a semente do pecado, e portanto ressuscitará com um corpo de condenação. Verdadeiramente é para vergonha e desprezo eterno. O Hades deu seus mortos que nele havia. Os espíritos que no Hades aguardavam a ressurreição para o julgamento, entraram agora nos seus corpos ressuscitados, e de angústia, de tremor, aparecerão diante do trono de Deus. Eles clamarão às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 6, verso 16 e 17. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros
o julgamento do trono branco será ligeiro. Todas as obras que os homens cometeram, todas as obras que os homens cometeram nesta vida estão escritas nos livros, também estão escritas nas tábuas do coração de cada um. Na hora do julgamento, as consciências dos homens entram em função completa. Glória a Deus, não há como escapar daquele grande dia. Todos estão diante de Deus e cada um reconhece as suas faltas, sejam em palavras, sejam em coisas maneiras, seja por adultérios ou por segredos quaisquer. Naquele dia, os segredos dos corações dos homens serão revelados. Aquele diante do trono branco, cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqui se trata dos que morreram durante o milênio como crente, entrarão na glória pelo poder do sangue de Jesus. E todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo ardente, isto é, a segunda morte. Existe uma vida após a morte? A Escritura responde: sim, existe. Receba Jesus Cristo e receba a vida eterna no precioso nome do Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor.